Olá, meus irmãos, que a paz seja com todos. Como eu havia falado para vocês, né, que são obreiros, estão separados aí para o ministério do diaconado, ministério de diáconos, né, vocês, senhores e senhoras. Eu quero estar passando esse vídeo aqui, como nós não vamos ter o nosso curso presencial, eu quero passar esse vídeo para vocês estarem se inteirando um pouco mais desse assunto. Nas aulas passadas eu falei sobre a questão do chamado, que a importância do chamado, do obreiro, né? Como isso é importante, estarmos atentos para o chamado também, porque às vezes não é só o nosso desejo, porque nós temos desejos de muitas coisas, nós temos que estar conectados com o Senhor para que possamos trabalhar de maneira que sejamos efetivos e sejamos participantes realmente daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, né? Então, nós precisamos nos atentar para isso, né? Qual a razão do chamado? Como nós podemos resumir, podemos dizer que o chamado divino tem alguns propósitos importantes, como esclarecer o que o ministério, seja qual for, nunca foi uma profissão, é um dom, uma vocação. Você tem aquela vocação, aquele desejo. Ele me concedeu dessa primícia básica, né, como todo aquele que é chamado pelo Senhor deve estar consciente, né, de que o Senhor vem e o Senhor é a recompensa daquele que é chamado, entendeu? Então, assim, a certeza do chamado de Deus, fazer o servo do Senhor superar obstáculos, ele não vai encontrar barreiras para poder atender o chamado, porque uma vez que você entende o seu chamado, você coloca o chamado como prioridade na sua vida. É uma prioridade na sua vida, porque você entende que aquilo dá sentido para a sua vida. Então, para isso, você também atende alguns requisitos, como eu já havia falado, né? Quem está te convidando tem autoridade para fazer? Né? Isso deve ser observado. Você sente estar preparado para esse convite? A sua família apoia você nisso? Você tem condições psicológicas para encarar esse desafio? E você vê o seu chamado como prioridade, ou só porque você simplesmente, às vezes, resolveu, no momento que você não está tão ocupado na sua vida, você quer estar atendendo esse chamado? Você está querendo fazer alguma coisa na igreja, né? Lembrando que você é chamado pelo Senhor, né? Você vai estar servindo ao Senhor, não é só uma instituição, você vai estar servindo o Senhor através da instituição. Então, lá na instituição, você é alguém chamado por Deus para poder atender isso, né? Você tem certeza que você tem verdadeiramente esse chamado, né? Então, esse chamado não pode ser leviano, né, por causa de um desejo de alcançar uma posição mais alta na igreja, onde você convive. O que tem acontecido muito isso hoje, né? As pessoas têm vivido isso hoje. O chamado que gira em torno de uma pessoa para ser obreiro em qualquer lugar desse mundo mexe muito com a vida espiritual. Outra coisa também, Deus chama pessoas ocupadas, tá? Pessoas que trabalham, pessoas que não estão ociosas. Então, não adianta você falar assim, eu estou muito sem tempo agora. Realmente, Deus só vai chamar quem é ocupado. Deus nunca vai chamar pessoas ociosas. Então, eu quero dizer para você que se você está ocioso, não tem o que fazer e resolve vir atender algumas questões da igreja, você não tem chamado. Os homens de Deus, os homens que Deus chamou, todos estavam ocupados. Davi, por exemplo, ele trabalhava no campo com as ovelhas do seu pai. Saul procurava os jumentos perdidos que estavam extraviados. Moisés trabalhava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, né? Os apóstolos estavam ocupados pescando, uns lavando rede, outros estavam consertando redes. Então você vai ver que todas as pessoas que o Senhor chamou, Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida mesmo. Quando eu fui chamado para servir a Deus nos anos 90, lá em 1995, que eu fui chamado para a obra de tempo integral, eu estava trabalhando, eu tinha meu emprego, eu não estava desempregado, e fui chamado para viver de tempo integral. Quando eu vim para essa igreja, o Batista Renascer também, que eu tinha 3 empregos, estava trabalhando, não estava desocupado, né? Então Deus não chama pessoas desocupadas, Ele chama pessoas que priorizam aquilo que é importante no reino, né? Então você precisa ter um entendimento perfeito do seu chamado. A visão deve ser perfeita, a compreensão, né? A visão da glória de Deus, a visão da capacidade própria diante de Deus, né? Então essas questões são muito importantes sobre a questão do chamado.
Então nós temos o chamado humano, o chamado próprio, né? O chamado divino. O chamado humano é aquele tipo de chamado onde a pessoa nem sempre é Deus, tem a participação de Deus nisso, né? Por exemplo, quando você vai ver nos diáconos, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então eles decidiram para atender uma necessidade do local, mandaram separar, escolher algumas pessoas. O próprio Ló, Deus chamou Abraão, mas Ló teve o próprio chamado humano. Abraão chamou Ló para acompanhar ele. Logo depois Ló acabou se afastando, né? E aí nós temos também o chamado próprio, que é aquele tipo de chamado que a pessoa se oferece sem que Deus tenha participação nesse caso, né? Outro também, o chamado divino. O chamado divino é diferente, né? O chamado é Deus que chama, é inconfundível, independente da vontade humana, como por exemplo o chamado de Arão, né? O próprio Moisés, quando foi chamado, ele colocou muitos obstáculos, dizendo que ele era gago, que ele tinha algumas dificuldades com a língua e não tinha como falar. O próprio Amós era vaqueiro, né? Então nós vamos ver o chamado divino, ele vai confrontar a sua própria vida, né? Então vamos, dentro dessa questão do chamado, o chamado ele é muito importante. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras, como está escrito lá em Colossenses capítulo 4, versículo 17. Nós precisamos nos dedicar, não é fácil. Quando você é chamado, na ocasião do chamado, Deus chama. Se Deus chama quem Ele quer, isso porque Ele é soberano. E é lógico que todo mundo que Ele chama, Ele capacita também. Então a questão do chamado, queria revisar com vocês, essa questão do chamado é muito importante ficarmos atentos nisso. Também temos a questão da consagração, a consagração para o ministério, ou a separação para a obra de Deus, obviamente, é sempre posterior ao chamado. Você nunca se consagra antes de ser chamado. Você começa a viver uma vida dedicada a isso devido ao chamado. Você é consagrado porque você foi chamado. A consagração é um ato solene do ministério, seja presbítero, diácono, seja quem for. Não podemos deixar de falar sobre outro tipo de consagração que é mais relacionada à santificação ou aproximação de Deus. Nós precisamos viver uma vida, a consagração também está relacionada a uma vida íntima, uma vida dedicada, doada ao Senhor. Entendeu? A maioria dos cristãos não estão dispostos a pagar um preço por esse tipo de consagração, que não querem entrar nesse caminho, não está habitando para receber imposição de mãos no ministério. Então, assim, a nossa vida consagrada a Deus, uma vida consagrada a Deus, é uma vida dedicada ao Senhor, onde a prioridade sua é o Senhor, né? Então, existem também algumas inabilidades para funções, né? Não estão habilitados. Inabilidade é quando a pessoa não está habilitada para essa função ministerial que se deseja ingressar nesse trabalho. Por isso que a gente faz, né, dentro da consagração, dentro dessas, vocês foram separados durante um ano, estavam sendo observados para ver essa questão da inabilidade, se vocês realmente têm chamado. Então, todo esse treinamento, né, não vamos nos precipitar, tudo isso é visto de antemão já, para que isso funcione de forma efetiva no ministério de vocês, né? Meios assim, o chamado não vai melhorar a sua vida, não vai fazer você ficar intocável, porque você é chamado, você vai se tornar uma pessoa imune a todos os problemas, jamais. Você continua sendo a mesma pessoa. Então, os obreiros, geralmente também quando nós temos obreiros vindo dentro dessa questão da consagração, da dedicação dos obreiros, nós temos obreiros que vêm de fora, se dão trabalho, e às vezes você pega igreja que já tem obreiros formados, eles não querem se submeter. É uma grande dificuldade isso. O obreiro, né, quando ele tem um chamado, quando ele se consagra, ele aprende a se submeter. Então, outra coisa também para o obreiro que é importante é a questão do aprendizado, que nós vemos aqui na nossa apostila. Né, um dos fatores mais importantes a ser observado para a consagração de um novo obreiro é descobrir se ele é ensinável. O que é uma pessoa ensinável? Uma pessoa que está disposta a se submeter. Quem não se submete não aprende, não é ensinável, não pode ser repreendido, que fica magoado, fica com raiva. Uma pessoa que não está disposta a ser ensinado no trabalho da obra de Deus, independente de quem estiver na liderança acima dele, para eu aceitar um ensinamento, eu preciso me submeter. Se eu não me submeto, eu não aceito o ensinamento, né? Quando o novo obreiro está pronto para o trabalho, vê-se logo de imediato que ele busca aprender.
E aprender com quem? Aquele no qual ele está debaixo da sua liderança, de forma que ele possa trabalhar, de forma que ele possa ser efetivo. Então, o aprendizado para o seu novo trabalho, ele não mede esforços, ele não cria dificuldades para aprender. Na verdade, eles dizem que o meu nome é pronto, né? Então, a gente, como nós estamos fazendo aqui, vocês que foram separados, nós estamos fazendo esse curso bíblico. Lógico que eu sei que vocês são voluntários, não vamos estar colocando vocês debaixo de julgo nenhum, né? Mas um curso para novos obreiros sempre é proveitoso na igreja, pois gera despertamento em pessoas que talvez não tinham nenhuma visão da obra de Deus, né? O pastor, ele deve proporcionar uma classe direcionada ao ensinamento de novos obreiros, incentivá-los no ingresso da vida ministerial, como está fazendo com vocês, né? Então, o obreiro nunca precisa buscar conhecimento da palavra de Deus além do que lhe é oferecido na sua igreja local. Porque se você estiver buscando conhecimento além daquilo que é oferecido na sua igreja local, você vai ficar uma pessoa que não vai servir para aquele lugar, né? Na minha opinião, o candidato ao ministério deveria entrar em um curso teológico que é de fundamental importância para o conhecimento geral da Bíblia e obter uma visão mais ampla da obra de Deus, principalmente para obreiros principalmente para obreiros que poderão exercer cargos de professor ou liderança na igreja. Como é que você vai oferecer um cargo de liderança na igreja ou de professor se você não estuda, não tem nada? Pois nós estamos dando vários cursos dentro da igreja, curso de obreiro, estudo bíblico. Logo nós teremos o nosso curso, assim que passar todas essas pandemias, espero que Deus abençoe que isso passe logo, vamos ter o nosso curso aí de oratória, para você aprender a pregar, né? Os níveis exigidos, né? Níveis de conhecimento exigido. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram exigidos para o ministério. No Novo Testamento é algo mais solene, né? Ainda que o chamado é divino, os obreiros são pessoas com dons dentro da igreja. Vamos descobrir isso também durante os cursos. Vamos descobrir tudo isso vai ser trabalhado durante todo esse ano, né? Tudo isso vai ser trabalhado. A vida cultural do obreiro. O obreiro ele deve melhorar sempre a sua vida cultural de forma geral, né? O seu preparo geral. O obreiro do Senhor que não estuda, não pesquisa, ele não participa de estudos apropriados, não se interessa pela educação, pela cultura, em aprender nada, ele vai ser uma pessoa que vai ter um pouquinho de dificuldade na congregação. Os obreiros eles devem melhorar a sua cultura, especialmente na escolaridade. Existem obreiros que não ligam em melhorar a cultura geral, não sabem ler, às vezes não sabem escrever, são coisas que devem ser trabalhadas, né? Outra questão importante também, além do aprendizado, a submissão. Submissão ou aquele que se sujeita, né? O que é ser submisso? Esse vocabulário tornou-se pejorativo, né? Na sociedade atual, onde cada um faz o que quer, parece um palavrão, né? Quando fala de submissão, fala de fraqueza, inferioridade. Muitas pessoas confundem submissão com excessiva servidão. Submisso é uma pessoa que se submete, uma pessoa que olha para o Senhor e consegue se submeter àquela que está à sua frente. Ele não busca o seu próprio desejo, mas o desejo daquele que o separa. Ele insurge contra a verdadeira, na verdade ele não resiste à verdadeira sabedoria, aquilo que lhe é ensinado, tá? Ele não fica chateado, tramando contra aqueles que o ensinam. Outra coisa também, o obreiro que submete, que aprende, que se dedica, que doa a sua vida, ele é fiel àquela liderança dele. Ele não fica tramando, fazendo comentários contra a sua liderança, indo contra a sua liderança. A fidelidade é o que mantém os relacionamentos em qualquer esfera, em qualquer lugar, esfera, fixa, forte. Sem fidelidade não existe confiança. Sem confiança não dá para sustentar uma boa relação, uma parceria saudável. Quando decidimos seguir uma liderança, a primeira coisa que devemos fazer e ser mantida é construir uma fidelidade que traz solidez no trabalho e no desenvolvimento da obra de Deus. Como é que a gente pode colocar uma pessoa para ser um obreiro se não tem como confiar nela? 3 características básicas de um obreiro fiel. O obreiro fiel é um servo
em relação ao Senhor, um mordomo em relação aos seus bens, um supervisor em relação aos trabalhos. As virtudes do obreiro fiel. O obreiro fiel tem virtudes: possui consciência limpa, não julga os outros, abençoa os seus inimigos, né? Você vai ver isso na apostila que eu vou mandar para você na página aí, depois você vai ver na página 26 a apostila, né? O obreiro ele possui consciência limpa, ele não julga os outros, ele abençoa seus inimigos, não paga o mal com o mal, refreia sua língua do mal, tem o coração do samaritano, que cuida mesmo sendo inimigo, serve com alegria, é humilde, é vigilante, temente, trabalha com dignidade. Outra característica de um obreiro fiel: cheio de convivências pessoais, outra característica de um obreiro infiel: o obreiro infiel é cheio de convivências pessoais, é cheio de arrogância, de orgulho, ele não se submete, ele é presunçoso, é sábio aos seus próprios olhos, é exatamente exaltado pelo seu próprio ego, é desobediente, fingido, maldoso. Se aquilo que vai ser ensinado não bate com, não atende o seu gosto, sua vontade, ele não quer participar, ele não se rende a isso, ele sempre vai causar problemas. Entenderam, meus irmãos? Aí nós temos alguns exemplos de bons obreiros, como no livro de Gênesis, Eliezer, né? Ele era bem identificado, um mordomo fiel, né? Demétrio, lá no livro de João, capítulo 3, a terceira epístola de João, versículo 12 lá, Demétrio, um bom obreiro, dava bons testemunhos, né? Abraão, obediente, José era reto, Moisés, administrador da casa de Deus, e muitos exemplos de pessoas que eram fiéis, né? Exemplos de obreiros que não eram fiéis. Nós temos aí Saul começou a querer fazer, ele foi um bom obreiro no princípio da sua carreira, e começou bem, e tinha tudo para continuar bem, mas nós vimos aí que ele se tornou um obreiro infiel quando ele tentou usurpar aquilo que era de Deus. Geazi, mercenário, interesseiro, só servia por interesse próprio, né? Nadab, Abi, rebeldes, que eram filhos de Arão, eram rebeldes, né? Então nós temos inúmeros exemplos, né, de profetas, de homens que não eram leais, eram inleais, infiéis. A lealdade, ela está ligada intimamente à submissão e à fidelidade daqueles que precisam, que querem servir. Isso é a marca do obreiro. Lealdade, integridade. O obreiro tem que ser íntegro. O que é íntegro? Completo, não só em algumas coisas, mas em todas as coisas. Estão entendendo, meus irmãos? Então eu vou deixar por aqui, vamos ficar por aqui. Na próxima semana a gente vai continuar falando sobre as características e a conduta do obreiro, como o obreiro deve se comportar, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando sobre isso. Então eu quero que vocês leiam a apostila, eu vou mandar ela em PDF para vocês por enquanto, para vocês poderem abrir no seu celular. Você baixa o aplicativo aí para poder abrir a apostila, que vai ser de grande valia para você. Então, fique atento com essas informações, com a questão do chamado, com a questão da sua vocação, daquilo que você tem no seu coração, a sua consagração, o seu aprendizado. Tudo isso é muito importante na sua formação, na formação sua desse curso, para que nós possamos ter obreiros aqui, tá? De forma fantástica. Então, veja bem, lembre-se bem, o chamado, a consagração, o aprendizado, a lealdade, a princípio. Tá, nesses primeiros assuntos, antes de nós podermos entrar na questão do diaconado, você precisa ter todos esses requisitos na sua vida: chamado, entender o seu chamado, ser consagrado, estar disposto a aprender, ser leal, humilde, tá? Entender a função do ministério, entender o que é liderança, o que é uma liderança, adquirir experiência e ver os desafios que vão surgir. Então vamos continuar trabalhando nas próximas aulas. Então eu espero que Deus te abençoe, que possa ter servido de grande valia para você todas essas informações e esses ensinamentos. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada um desses obreiros que dispuseram, ó Deus, estarem aqui nesse curso conosco, logo de início, para poder, ó Deus, serem treinados para uma boa obra, para servir, ó Deus, na casa de oração, onde nós estamos reunidos, sempre
onde o teu povo vai ser abençoado e vai ser identificado como povo de Deus. Obrigado pela vida de cada um dos nossos obreiros. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus.